qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje chama atenção para 3 aspectos que foram objeto de observação desse último período e que, de alguma maneira, sobre as quais vale a pena chamar atenção porque nos ajuda a desvelar como está sendo a conjuntura que estamos vivendo. O primeiro se refere aos movimentos das últimas 2 ou 3 semanas e dos últimos dias também, tomados pelo presidente da República ou por pessoas que fazem parte do seu governo e que, num certo sentido, ajudam a desvendar melhor qual é a natureza do governo do presidente Jair Bolsonaro, que não é apenas de um governo autoritário, de um governo irresponsável, particularista, mas de um governo que acaba voltando toda a sua atenção para a defesa dos seus próprios e, eventualmente, para evitar que pessoas próximas ou que fazem parte da sua família, da sua facção, sejam atingidas por processos jurídicos. Tentativa de interferência na Polícia Federal para controlar processos e obter informações de inteligência, para além da mudança realizada no Ministério da Saúde, que teve por objetivo bloquear a política de isolamento social, o presidente também tomou uma série de iniciativas de entendimento com os partidos do Centrão, muitos dos quais têm pessoas entre os seus líderes e parlamentares envolvidos em processos de corrupção. É a negação de tudo aquilo que parecia no início do governo, nas palavras, em termos de uma adoção de uma nova política. O segundo aspecto importante a considerar nessa conjuntura são os sinais de emergência de uma nova consciência política que está ocorrendo no país. Num certo sentido, como a pandemia atingiu praticamente todos os segmentos sociais, embora atingiu de maneira diferenciada, que existe muita desigualdade na sociedade brasileira, mas ao atingir um grande número de pessoas, colocou em questão a possibilidade da sobrevivência e a grande pergunta, o que de alguma maneira pode salvaguardar as pessoas para evitar o risco da morte provocado pela pandemia. Isso remeteu para uma perspectiva da importância das políticas públicas, do interesse público, de decisões coletivas e não apenas de decisões individuais ou de facções. Num certo sentido, isso revaloriza uma nova ideia da política como voltada para atender os interesses da grande maioria das pessoas. Esse aspecto abre uma possibilidade muito grande para as oposições do Brasil, que agora podem assumir a importância de decisões coletivas que têm que ser tomadas pelo governo de revalorização do papel do Estado Nacional. Isso entra em confronto e permite, num certo sentido, fazer a crítica da posição do governo Jair Bolsonaro, que não faz nada dessas obrigações e, ao contrário, demonstra uma grande irresponsabilidade em relação às suas funções. Mas eu quero chamar a atenção também para um terceiro aspecto, que é o que se poderia chamar a resiliência das instituições democráticas, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Essas instituições vêm estando sob um forte impacto de desconfiança da população, porque em tese não cumpririam os seus papéis. No entanto, agora, mediante decisões ou eventualmente iniciativas antidemocráticas que são tomadas pelo governo, essas 2 instituições resistem, reagem e de alguma maneira pontuam a importância dos princípios estabelecidos na Constituição brasileira, princípios democráticos de igualdade, de liberdade, mas também de tolerância, respeito, transparência e impessoalidade, que é o que esteve em jogo nas denúncias que o ex-ministro Sérgio Moro fez contra o presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito à tentativa de interferência na Polícia Federal. Essas 3 questões mostram que o país está diante de um dilema, de um paradoxo. Nós podemos avançar na direção do processo de democracia se forem mantidas as instituições fundamentais, se houver apoio da opinião pública, especialmente ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, impedindo que haja decisões por parte do presidente que, num certo sentido, constrangem essas instituições. Mas nós podemos também, eventualmente, ter um processo em que as forças da polarização, do antagonismo, que muitas vezes se demonstram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, decidam ir para um conflito que pode ter natureza violenta. Isso seria uma coisa muito grave, extremamente difícil do ponto de vista democrático, e é o que o esforço dos democratas, das forças democráticas, precisa fazer no sentido de evitar. Deste ponto de vista, uma aliança das forças democráticas é, digamos assim, uma condição necessária para a manutenção da democracia do Brasil neste momento. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, o futuro da Embraer. Embaixador, o acordo com a Boeing não decolou. E agora? No último dia 25 de abril, a Boeing anunciou o cancelamento da compra da área de aviação civil da Embraer e da formação de uma joint venture chamada Boeing Brasil Commercial e outro cancelamento na área da defesa para a venda do cargueiro militar KC-390. Foi uma operação de 4,2 bilhões de dólares, negociado em 2017. Durante 2 anos o contrato foi tratado e assinado em 2019. A Boeing, para cancelar esse contrato, alegou que a Embraer descumpriu cláusulas contratuais. Evidentemente, a Embraer nega, diz que a Boeing é que descumpriu o tratado e indicou as dificuldades da companhia americana hoje, não só por causa do problema de um dos seus aviões, o MAX 737, e a recessão da coronavírus, como razões dessas dificuldades. A Embraer indica que só havia um ponto pendente: a aprovação pelos órgãos reguladores da União Europeia. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão, já havia sido dada a concordância para levar adiante essa operação. A Embraer gastou, segundo informa, 485 milhões de reais para se ajustar e cumprir o contrato. E ela, evidentemente, quer ter esse e outros custos devolvidos com o cancelamento pela Boeing. Nesse sentido, a Embraer abriu um processo de arbitragem para ser indenizada pelas perdas e danos e receber também a multa contratual. Se essa arbitragem não for bem sucedida, a Embraer anuncia que estará disposta a outras formas de judicialização. Evidentemente, esse processo judicial é longo e demorado. Não será antes de 2 anos que teremos a decisão final. Esse é o período para, de certa maneira, essa crise internacional voltar a ser mais ou menos normal, com a recessão terminando e a volta à normalidade na área de transporte aéreo. Qual o futuro da Embraer? Normalmente, ela continuará a competir no mercado global de transporte aéreo, que estará mudado, como disse, pela recessão, pela diminuição dos voos, que vai afetar todas as companhias. As ordens que a Embraer teve no passado estão mantidas, segundo se divulga, só uma ordem foi cancelada. Depois desses 2 anos, possivelmente a Embraer voltará a conversar com a Boeing e, no meio tempo, terá que competir com a Airbus e a Bombardier. As outras opções que estão sendo mencionadas, a meu juízo, não avançarão. A Embraer já informou que não está cogitando buscar outros parceiros. A possibilidade da Mitsubishi no Japão ou da companhia Comac na China não parecem importantes, porque são empresas que competem com a Embraer, produzindo os mesmos produtos que a companhia brasileira. No caso da China, inclusive, a Embraer chegou a montar uma fábrica na China e teve que desmontá-la por problemas de propriedade intelectual com a sócia chinesa.
A perspectiva, portanto, é de que a Embraer continue a trabalhar aqui no Brasil, entrando em novas áreas, como a área espacial, no centro de lançamento de Alcântara e outras áreas. Portanto, é um problema sério, mas que ainda terá outros desdobramentos. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, os médicos na linha de frente da pandemia têm visto manifestações neurológicas da síndrome de Guillain-Barré. O que é Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré, também conhecida como polirradiculoneuropatia aguda, é uma doença do sistema nervoso adquirida de caráter autoimune e que se manifesta principalmente por uma inflamação aguda dos nervos e das raízes nervosas. Esse processo inflamatório ataca principalmente a bainha de mielina, que é uma estrutura importante para a condução dos nervos. Com isso, existe uma lentificação e até um bloqueio da condução dos nervos, tanto motores como sensitivos, causando fraqueza e alteração de sensibilidade. Esse processo autoimune ele pode evoluir rapidamente, em questão de dias, e deixar o indivíduo acamado, sem conseguir se levantar e até, em alguns casos, precisando de ventilação mecânica. O pico dos sintomas evolui até mais ou menos a 3ª ou 4ª semana, e depois existe um processo de recuperação lenta e gradual, mas que pode deixar sequelas. E como a síndrome de Guillain-Barré foi relacionada à Covid-19? Essa semana foram publicados os primeiros casos de síndrome de Guillain-Barré possivelmente associada à Covid-19. Uma paciente de 61 anos em Wuhan, na China, apresentou no final de janeiro um quadro de fraqueza progressiva e fadiga associada a febre e sintomas respiratórios. O SWAB de orofaringe foi positivo para a infecção por SARS-CoV-2 e a eletromiografia mostrou um quadro de desmelinização sugestivo de Guillain-Barré. A paciente recebeu tratamento com imunoglobulina e tratamento de suporte para a Covid-19 e recebeu alta após 10 dias com melhora dos sintomas. É importante frisar que, mesmo diante de casos como esse, não é possível definir uma relação clara de causalidade entre a Covid-19 e a síndrome de Guillain-Barré. É importante, entretanto, aumentar a vigilância do sistema de saúde para essa possível associação. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, existe alguma semelhança entre o Brasil e a Rússia em relação ao consumo de álcool? O consumo de álcool na Rússia, país conhecido por sua paixão pela vodka, registrou queda de 43% de 2003 até 2016, segundo o relatório da OMS. A Rússia era considerada um dos países onde mais se bebe álcool. No início da década de 90, a expectativa dos russos era de 57 anos, expectativa de vida. A redução do consumo de álcool contribuiu para um aumento dessa expectativa, que em 2018 registrou um recorde, 78 anos para mulheres e 68 para os homens. O que eles fizeram por lá? Campanha para diminuir o consumo de vodka. E o que aconteceu? Aumentou o consumo de cerveja. A proibição de propaganda de cerveja, então, virou lei na Rússia, numa medida que tenta conter o alto consumo de álcool no país e mudar a atitude das pessoas em relação à bebida. A nova norma proíbe propagandas no rádio e na TV das 7 às 22. No Brasil tentou-se das 6 às 21 e nada aconteceu. E lá estabelece punições para quem não cumprir as determinações. Ficou claro que qualquer propaganda promovendo cerveja ou bebidas feitas de cevada não poderiam dar a entender que beber leva ao êxito social, esportivo ou pessoal. Dr. Lotufo, e no Brasil, o que pode ser feito? Mas estamos atrasados na legislação. Aqui nós dependemos do Congresso.
Na Rússia, o presidente da Bielorrússia vem defendendo que um tratamento à base de vodka e idas à sauna é eficaz contra o Covid-19. Tem insistido para que seu povo continue a trabalhar normalmente. O presidente ainda afirma que a prática esportiva é o melhor remédio antivírus. Não tem vírus aqui, ele disse durante o evento esportivo e completou: eu não estou vendo os vírus. Muita semelhança também com o nosso Brasil. Com isolamento, houve em Moscou um aumento de consumo de bebida alcoólica que varia de 1/3 a 50%. A agência Reuters, em Moscou, ele disse que os varejistas da Rússia testemunharam um aumento acentuado na venda de bebidas alcoólicas nas últimas semanas, já que consumidores têm corrido para comprar vodka, uísque e cerveja no momento em que Moscou e outras regiões impõem isolamentos parciais para conter a disseminação do coronavírus. As vendas de bebidas estrangeiras baratas dobrou em termos anuais desde que as medidas entraram em vigor. A disparada nas vendas parece estar relacionada com estresse, temores de falta de bebida e uma crença existente entre muitos russos de que o álcool pode oferecer alguma proteção contra o coronavírus. Isto é fake news. Há tempos, o consumo pesado de bebidas alcoólicas é considerado um risco de saúde sério na Rússia, especialmente entre homens, mas isso diminuiu muito na última década. O medo é que nesse período, onde o Covid-19 está aumentando o consumo de bebida na Rússia, perca-se espaço novamente para o consumo de álcool. Não queremos esta semelhança com o Brasil. Abra os olhos e feche a boca. Se exemplo dentro de casa influencia seus filhos e sua família, lembre-se que a iniciação precoce de álcool acontece dentro de casa e o passo seguinte é a dependência. Você é que dá o exemplo. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, o que dizer da política externa brasileira? Ela é um bom exemplo? O Brasil tem uma rica política externa. A política externa brasileira começou a ser forjada a partir da proclamação da República. Entre os princípios cardeais da política externa que foram consolidados ao longo dos anos e décadas estão, por exemplo, o combate à desigualdade de poder no plano mundial e a intransigente defesa da paz. A defesa da paz decorre de algo muito específico. O Brasil solucionou todos os seus conflitos fronteiriços com os nossos vizinhos graças a ações pacíficas. Este grande legado da diplomacia brasileira está hoje seriamente comprometido. Está comprometido pela ação do presidente da República e pelo Ministério das Relações Exteriores, que não apenas contrariam a nossa tradição diplomática consolidada ao longo do tempo, mas também contrariam a própria Constituição Federal. Vale lembrar que a Constituição Federal estabeleceu vários princípios condutores das relações internacionais, entre os quais a defesa da paz, a prevalência dos direitos humanos, a igualdade entre os povos. A política externa brasileira tem sido caracterizada pelo obscurantismo. Desde o início do presente governo, o Ministério das Relações Exteriores nega o aquecimento global, nega que o mundo vive um período de aumento de temperaturas com consequências desastrosas para todo o planeta. O ministro das Relações Exteriores e o governo brasileiro aproximaram-se de governos autoritários, como, por exemplo, o governo da Hungria, o primeiro-ministro húngaro, que tem notórias manifestações autoritárias, esteve inclusive na posse do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Professor Alberto do Amaral, comente os recentes atos da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira acaba de tomar um ato extremamente indevido, ou seja, a expulsão de diplomatas venezuelanos que estavam em território nacional em plena época de pandemia, violando os direitos humanos.
E mais do que isso, no seu blog, o ministro das Relações Exteriores, na semana passada, publicou um comentário a uma obra na qual compara o distanciamento social exigido pelo coronavírus aos campos de concentração do nazismo. Esta comparação é historicamente inexata, é incorreta, é uma inverdade histórica e é um insulto às vítimas do Holocausto. Portanto, as manifestações sucessivas do Ministério das Relações Exteriores são contraditórias às tradições diplomáticas brasileiras, são contraditórias aos princípios da Constituição Federal e colocam o Brasil numa situação extremamente complicada no plano internacional, já que cria divergências com parceiros importantes do ponto de vista cultural, econômico e político absolutamente desnecessárias. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.